eu comecei a imaginar como é que seria, e Deus trouxe ao meu coração 2 textos. Esse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse 5, e um outro texto que eu até escrevi um devocional, que alguns de vocês devem ter lido, baseado no Salmo 150, no versículo 6, que a gente sabe de cor, não sabe? Salmo 150, versículo 6, diz assim: tudo, dependendo da versão, né? Tem tantas versões, né? Mas todo ser que respire, louve ao Senhor. Tudo que há fôlego, louve ao Senhor. Fiquei pensando, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Me lembrei desse texto que, gente, você consegue imaginar isso? O Apocalipse se descortina, João, na ira de Patmos, tem uma visão, e, meu Deus, é uma visão do céu. Não é a visão do imperador romano, que ele temia, que poderia ir até lá e executar uma sentença de morte. Não era a visão de qualquer outra realidade da terra, e ele viveu uma realidade muito intensa, não é? Imagina, esse homem andou com Jesus, quantas coisas maravilhosas ele não viu Jesus realizar, mas àquele momento o Senhor abre os olhos dele, e a visão que ele tem é uma visão do céu, uma visão do trono, né? Que nem essa imagem que a inteligência artificial fez para mim. Como essa imagem do trono, os anjos ao redor do trono, e gente, olha que coisa que esse texto fala, ele diz que viu e ouviu a voz de milhares de milhões de anjos. Como é que a gente vê a voz de alguém? Ele foi tomado por um espírito de adoração, de contemplação, ele vê o céu, ele vê a glória do céu, e aquilo deixa ele completamente tomado. Ele vê os anjos louvando, e não são apenas os anjos, o texto diz que tudo que há no céu, todos os seres viventes, todas as criaturas que estão no céu, debaixo da terra, em todos os cantos, em todos os lugares, estão glorificando o Senhor. E aí eu comecei a pensar, e foi o título que eu dei para a mensagem: o início e o fim da história. Gente, como é que começa a nossa história? Nascendo, respirando, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E João está tendo uma visão de como vai terminar a nossa vida. Como vai terminar a nossa vida? Morrendo aqui na terra, tendo nossos sonhos sepultados, a nossa história esquecida, apagada, nós vamos simplesmente desaparecer e nunca mais existiremos de forma nenhuma, seremos apenas uma boa memória para quem ficou na terra. Não, 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 não. O texto de Apocalipse 5 é a confirmação do Salmo 150. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque no céu não tem ninguém morto. Você concorda comigo? No céu, esse povo que está no céu, vive. E não vive apenas por alguns anos sobre a face da terra, por melhores que sejam, 60, 70, 100 anos na face da terra. É quem vive pela eternidade. Todo ser que respire na terra, todo ser que respire no céu, todo ser que vive, louve ao Senhor. Amém, queridos? Nós fomos criados para a adoração. Nós fomos criados, eu e você fomos criados para adorar o Cordeiro. A adoração a Jesus é o centro, é a realidade suprema, é a realidade máxima da minha vida e da sua vida. O início da nossa história com Deus tem que ser o início de adoração. O fim da nossa história com Deus não será um fim de dor, porque tem um outro texto que aí a gente podia citar tantas e tantas histórias, tantos e tantos textos, não é? Apocalipse 21 diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos cada uma das nossas lágrimas. Então, o final da nossa vida não vai ser lamentando pela dor que nós passamos, mas será adorando a Jesus pelos séculos dos séculos. Ao Cordeiro Santo que vive e reina, seja o louvor, seja a adoração. Amém, queridos? Mas a tristeza, gente, é que a gente olha para nós hoje e existe um silêncio espiritual. Porque nem todo fôlego louva ao Senhor nos dias de hoje. Se a gente olhar para a nossa cidade, e enfim, tem tanta gente aqui na cidade, não é? Quantas milhares de pessoas vivem nessa cidade ou se deslocam para essa cidade todos os dias. Quantas vidas, quantos fôlegos
E muitos desses fôlegos ainda não estão louvando a Jesus. Às vezes, se a gente olhar para a nossa casa, a realidade da nossa casa, às vezes a realidade da nossa família, existem pessoas, existem fôlegos que não estão louvando a Jesus. Há um silêncio, meu irmão e minha irmã, na sociedade em que nós vivemos. Um silêncio por conta da ansiedade, da depressão, uma cultura terrível que devasta e enfim, quebra o nosso coração. Famílias tensionadas, quebradas, partidas, vícios, enfim, governando a vida de tantas pessoas, não é? Hoje pela manhã na escola bíblica a gente mencionou essa coisa que pelo menos está me incomodando, eu acho que deve te incomodar também. Essa questão das casas de apostas, não é? Que parece que está tão em evidência, tudo que a gente vê tem uma Beth, e não é a Elizabeth, é a casa de aposta, tudo tem uma a Beth, né? Tem que falar Beth, não tem jeito, tudo tem uma Beth, é num jogo, é numa propaganda de TV, num intervalo de um filme. O vício, gente, isso é um vício, tem governado e dominado a vida de muitas pessoas. Na nossa célula em Cândido Mota, a Suzana e o Júnior devem lembrar disso, uma querida que começou a frequentar a célula conosco, depois de algumas semanas que ela estava na célula, ela abriu o coração um dia lá e contou que o marido dela perdeu uma casa, apostando. Era uma casa mesmo, não estou contando errado não, né? Era uma casa. Olha aí, gente, isso em 2024, olha como isso vem crescendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a realidade é que nem todo fôlego tem louvado a Jesus nesses dias. Esse é um tempo que a gente precisa, como igreja, viver uma revolução. Nós sabemos do início, que é respirando, louvando. Nós sabemos de um final, que é louvando a Jesus. Mas, meus irmãos, preste atenção nisso, por favor. Quantas bandeiras nós temos aqui nessa noite, não é? Até depois nós vamos orar ainda pela Venezuela, que é aquela última bandeira lá com as estrelas. Amarelo, azul e vermelho. Parece com a da Colômbia, né? Mas tem as estrelas. Quantas nações ainda não foram alcançadas por Jesus? Quantas vidas ainda não estão louvando a Jesus com tudo que tem, com tudo que são? Um pastor que eu gosto muito de ver, que tem alguns livros dele, e sempre que eu tenho condição, porque nem tudo está traduzido, então é difícil, eu gosto muito de ouvi-lo, que é o pastor John Piper. Ele pregou uma pregação em 2015, e nessa pregação ele disse assim: as missões existem porque a adoração não existe. Estranho isso, né? Existem missões porque a adoração não existe. Porque o texto não diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor? Apocalipse 5 não mostrou para mim e para você que todos os seres viventes no céu, na terra, debaixo da terra, os anjos, né, tudo não devia adorar ao Cordeiro de Deus? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a adoração universal, ela ainda não se realizou, porque nós temos falhado na transmissão do Evangelho. Porque nós, como igreja, estamos silenciados na adoração ao Cordeiro Santo de Deus sobre a face da terra. Meu irmão e minha irmã, a adoração a Jesus não é um privilégio da igreja metodista, não é um privilégio da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja universal, qualquer denominação que a gente poderia citar aqui. A adoração a Jesus não é privilégio do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Austrália. A adoração ao Evangelho é para todas as pessoas, em todos os lugares. Não é privilégio de uma família, não é privilégio de uma igreja, de uma cidade, é para todas as nações, em todos os lugares e em todos os tempos do mundo. E eu e você precisamos entender porque, meu irmão e minha irmã, Salmo 22, versículo 7 diz assim: toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele. Mas como toda a terra vai reconhecer o Senhor se nós não o adoramos, se nós não o passamos adiante nessa adoração gloriosa? Quando Noé estava construindo a arca, ele construiu a arca escondido. Ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Quantas pessoas, Noé deve ter pregado para muitas pessoas.
Ele deve ter anunciado para muitas pessoas, porque se houvesse arrependimento, eles também teriam entrado na arca, mas não, 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 não. Ninguém quis. Mas Noé nunca ficou calado diante daquela realidade. E nós, queridos? 2 missionários, em 1890, hoje é um culto de missões, né, o quarto domingo, por isso que essa ênfase na missão. 2 missionários, que eram de uma igreja batista chamada Belém, lá na Suécia, missionária Minnie e Ola Hanson, diferente os nomes deles, né? Em 1890, eles saíram de onde eles estavam, a igreja deles tinha 29 anos de história, e já estava enviando missionários para outras nações ao redor do mundo. Essa igreja de Belém, em alguns anos atrás, tinha 300 missionários, que ela sustentava até hoje, 300 pessoas enviadas por todo mundo, fazendo missão. Então eles começaram aqui com esse grupo, Minnie e Olan Hanson. Eles foram para a Birmânia. A Birmânia é a atual Myanmar. Myanmar, é difícil falar esse nome, né? Mas lá em 1890 chamava-se Birmânia. Eles chegaram e eles queriam alcançar uma etnia chamada Kachin, um povo Kachin. Eles chegaram na Birmânia e foram recebidos pelo rei da Birmânia na época. O rei da Birmânia olhou para eles e falou assim: vocês vão educar, dedicar tempo para os Kachin? Não façam isso. Os meus cachorros aprendem mais rápido do que os Kachin. Olha que tristeza. Mas a Minnie e o Olan Hanson não desistiram. Eles foram evangelizar. Eles foram anunciar a palavra de Deus. Em 1890. Em 1926, eles conseguiram terminar a tradução de toda a Bíblia para o idioma Kachin. Bom, vou resumir a história. Hoje existem no mundo 700 mil cristãos da etnia Kachin, que começou com um casal, evangelizando, dedicando a vida deles em 1890. Eles levaram uma adoração que era lá da Suécia para ser a adoração universal na etnia Kachin. Vocês lembram? Eu já comentei algumas vezes. Eu estou usando um anel que é um compromisso de oração que eu fiz esse povo, essa etnia está localizada em Senegal e também na Costa do Marfim, que é a etnia Mau Mau. Lá existem 250 mil pessoas que ainda não têm a Bíblia traduzida no seu próprio idioma e ainda não tinha, né, não tem notícias atualizadas das últimas semanas. Até alguns meses atrás, não tinha ido ainda nenhum missionário, nenhum evangelista fazer missão com esse povo. A gente tem orado para Deus levantar. Eu não posso ir, eu não falo o idioma, eu não tenho capacidade para estar lá, mas eu fiz um compromisso de orar para Deus levantar tradutores que possam traduzir a Bíblia para o idioma Mau Mau, missionários e igrejas que possam investir para que aquele povo seja alcançado. Meus irmãos e minhas irmãs, as missões existem porque a adoração ainda não existe. Todo que tem fôlego louve o Senhor, mas nem tudo que tem fôlego hoje, em nossos dias, ainda não está louvando Jesus. Nem toda vida, nem toda família, nem todas as pessoas estão louvando a Jesus. E como nós, igreja, podemos trabalhar nisso? De que forma, gente, a gente pode atuar? Nós precisamos entender o nosso chamado em tudo isso. Meu irmão e minha irmã, o que a gente precisa entender de forma muito gloriosa é que o caminho do discipulado é o caminho da adoração. Se a gente fosse imaginar que as missões são o motor da igreja, o que faz esse motor trabalhar é o combustível do discipulado. A missão é aquela ação que a gente vai, que a gente faz, que a gente com intensidade quer então mover o céu e a terra, mas o que faz, o que traz o combustível para esse motor é o discipulado. É o discipulado intencional, é o cuidado de vidas, é o cuidado de famílias, são as histórias que nós desenvolvemos.
Meu irmão e minha irmã, nossa vida completamente rendida no altar de Deus. É a igreja renovada, revitalizada, vidas quebrantadas no altar e na presença de Deus. Hoje a gente falou muito sobre isso. Quem não veio na escola dominical hoje perdeu. Foi um estudo muito gostoso. A gente fala, né? A gente vem vivendo isso e trabalhando isso, não só na escola dominical, mas em cada culto, em cada momento. Como é que hoje a nossa vida tão corrida, como é que nós nos tornamos disponíveis para o chamado de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos servir a Jesus onde nós estivermos. É o médico que mesmo não falando lá, abrindo a Bíblia, né, para falar para as pessoas, mas com o seu atendimento faz a diferença. É a professora, é o professor, é o trabalhador enfim, de alguma área, seja ela qual for. É o aposentado, né, que os aposentados também têm muita vida ainda, não é? Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia, né, irmã Cidinha? A irmã Cidinha teve uma queda, a senhora está bem? Sem dor? Glória a Deus. Ela caiu ali na entrada, né? Quando ela estava chegando. Glória a Deus, não aconteceu nada sério. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos servir a Jesus onde nós estivermos. A Maria, né, best-seller, não é? Como é que é lá a notícia do livro, Maria? Olha aí, gente, aplaudir Jesus pela vida da Maria, né? E, é um livro, mas não é só um livro, é a maneira como a história tem sido contada, é o testemunho que é dado em cada momento em que esse livro é divulgado. Ela precisa abrir a Bíblia, literalmente pegar a Bíblia e pregar a Bíblia. Não, mas os princípios estão sendo ali partilhados em todas as ocasiões. É a adoração que flui, gente. Ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, onde nós estivermos. Mas quando nós nos silenciamos e nos tornamos iguais ao mundo, defendendo as mesmas causas, né, os extremismos, né, como é que não é extremismo, não? Como é que fala quando uma pessoa defende uma causa? O ativismo, isso mesmo, obrigado, Carol. O ativismo, né, quando a gente assume um ativismo que não é bíblico, quando a gente muda o foco da nossa missão, então nós perdemos a ocasião e a oportunidade de que todo ser que respire louve ao Senhor. Igreja, será que existe algum cachim para a gente alcançar em Rio Preto? A gente não precisa ir lá para o outro lado do mundo. Talvez a gente só precisa cruzar o outro lado da rua. Talvez a gente só precisa sentar ao lado de alguém, não é? As missões se fazem com quem ora, com quem oferta e com quem vai. A gente não precisa ir, a gente podia até ir, né? Eu sei que tem alguns aqui que tem um sonho, não é? I have a dream, não é? Tem gente que tem o sonho de evangelizar lá em Miami. O Mickey, o Donald lá, eles precisam ser evangelizados, né? Lá nos resorts lá de Fort Lauderdale, aí falei até trocado, deu um trava-língua aqui, não vou nem tentar de novo. Lá nos resorts de Miami, não é assim? Gente, evangelizar na Grécia, hein? Lá nas praias da Grécia, evangelizar na Torre Eiffel, né? Aonde? Em Dubai, aí é muito caro, aí é só o seu nível, aí não é para mim não. A moto não vai, mas se fosse, hein, Florinal? Mas se fosse, hein? Aleluia. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? Do outro lado da rua, do outro lado da nossa casa, do outro lado da mesa de trabalho. Gente, nós podemos fazer, nós podemos proporcionar, deixa eu mudar a minha frase, com que todo ser que respire louve ao Senhor. Pastor, mas que negócio é esse? Me explica um pouquinho melhor. A missão é o motor, o discipulado é o combustível. Vou usar 2 exemplos. Paulo tinha um chamado missionário, não era? Paulo fez várias viagens missionárias. Abriu igrejas em muitos lugares. Amém? Mas Paulo cuidava da igreja? Mas ele tinha os discípulos que cuidavam da igreja. Nós precisamos de pessoas que sejam igual Timóteo, que discipulem na igreja, que cuidem da igreja. É uma função essencial, a gente precisa ter muito Timóteo. Olha para quem está do seu lado, vê se tem cara de Timóteo. Tem não? Mas bem que podia, né?
Timóteo é aquele que ensina, pastoreia, encoraja, acompanha. Enquanto Paulo vai abrir as igrejas nos lugares onde ainda ninguém chegou, está ali o Timóteo pastoreando e cuidando da igreja. Nós precisamos de pessoas iguais a Timóteo, gente. Amém, queridos? Nós precisamos que Deus levante muitos Timóteos. Eu não vou nem tentar falar o feminino de Timóteo, porque deve ser muito feio, tá? E vai ficar muito esquisito. Timóteo, né? Não vai ficar legal, não. Muitos cristãos com o chamado, e cristãos e cristãs, discípulos e discípulas com o chamado de Timóteo. Mas se Deus te chamar para ser igual a Paulo, né, Jaqueline? A Jaqueline tem um ardor da missão, né? Ela compartilhou isso um dia. Se Deus te chamar para ser igual a Paulo, vai. Não perca o tempo. Não perca a oportunidade. Não espere dizer assim, quando eu me aposentar, quando os meus filhos estiverem criados, quando eu não tiver conta para pagar. Vai não. Vai não. Sempre tem um boleto, gente. Sempre tem, não tem? Um carnezinho? Não tem. Não precisa ter também não. Exagera não. Você já sabe na sua vida financeira. Mas a gente sempre vai ter um desafio. Nós precisamos, gente, de Paulos, que são plantadores de igreja. Precisamos de Timóteos, que cuidam da igreja. Amém? Vamos orar para Deus levantar alguns Paulos também na vida da nossa igreja? Amém? Estou falando que eu não fui chamado para ir lá, mas se Deus me mandar ir lá para a África, gente, tem que ir, coitado da Ju e da Sara, do Gustavo, ou vai comigo, ou vai comigo, não tem conversa, né? Se for para evangelizar lá, eu vou aprender um novo idioma. Estou lutando para aprender inglês, mas ainda não aprendi. Ainda não sou fluente, ainda apanho muito. Apanho muito mesmo, muito. Mas a gente pode aprender um outro idioma lá e aprender. Eu ainda, 25 anos, eu tenho mais uns 70 anos de vida aí. Tem muita coisa pela frente. Amém, queridos? Amém mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Agora o que Jesus espera de nós? Mateus capítulo 28. Não vai contradizer o pastor pregando, né? Tá certo. É isso aí. Mateus 28, 19. Vamos ler junto? Consegue ler? Vamos todos nós ler juntos? Não. Peraí. Vamos junto? 1, 2, 3 e... Toda autoridade me foi céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Qual que é a base do nosso envio? A autoridade de Jesus. Qual é a estratégia, o método que nós vamos usar? O discipulado. E qual é a garantia de que tudo isso vai dar certo, gente? Jesus falou assim, vocês não vão sozinhos. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Oh, glória! Já é para terminar? Aí não isso. Então fala para quem está do seu lado. Nós agimos pela autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Jesus disse, toda autoridade me foi dada. Então agora eu dou essa autoridade para vocês. Vão e façam discípulos. Discipula teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus sobrinhos, teus tios, teus primos. Discipula, anuncia Jesus para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas de faculdade, de escola. Anuncia Jesus no condomínio que você mora. Anuncia Jesus dirigindo o seu carro. Anuncia Jesus ouvindo um louvor de adoração quando você está no trânsito. Meu irmão e minha irmã, todo ser que respire, louve ao Senhor. Amém, queridos? Que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, amém, queridos? Nós não temos que cruzar os dedos e dizer assim, será que o Brasil vai ganhar do Japão amanhã? Não, gente, no evangelismo, no discipulado, nós não trabalhamos com o se vai dar certo, porque não existe condicionamento. Jesus disse, a autoridade me foi dada.
Eu dou essa autoridade a vocês, e é por isso que nós não podemos recuar. É claro que existem situações difíceis, existem contextos sociais que vão nos intimidar, existem semeaduras que demoram muito, mas meu irmão e minha irmã, o envio que Jesus deu para os discípulos lá atrás e dá para nós hoje, não é um envio baseado na nossa própria capacidade, é baseado na autoridade do nome dele. Amém, queridos? Toda a autoridade me foi dada. Lá em Marcos 16:15 ele fala assim, vão por todo mundo, anunciem o evangelho a toda criatura. Toda a autoridade foi dada. E ele fala assim, se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal. Os espíritos vão se submeter a você. Sai em nome de Jesus. Não há força contrária, amém, queridos? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está... Do que aquele que está onde? Quem é maior? Quem está em nós ou quem está no mundo? Quem está em nós é Jesus, amém? Fala para quem está do seu lado, é Jesus quem te envia. Aleluia! Agora você pode dizer assim, que nem Isaías 6, ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deixa Deus te enviar para a tua família, para o teu trabalho, para a cidade que nós moramos. Meu irmão e minha irmã, há muito fôlego silenciado. Quando a gente anuncia Jesus, é como se a gente começasse a fazer aquela massagem de reanimação. As pessoas que não estão mais respirando espiritualmente, meu irmão e minha irmã, elas são vivificadas. Efésios 2:1 diz assim, e vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andáveis outrora. Quando nós anunciamos a Jesus, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, o Senhor começa a ressuscitar, o Senhor começa a trazer vida àqueles que não conseguiam respirar, eles começam a respirar de novo. Por isso Jesus está me chamando e chamando você para essa obra, amém, queridos? O método que o Senhor quer usar, querido e querida, a forma como Ele quer trabalhar o discipulado, Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações, e ensinem esses discípulos a obedecerem. Meu irmão e minha irmã, o discipulado começa em casa, no lugar mais difícil, né? No lugar mais desafiador. O discipulado é no teu local de trabalho, é no dia a dia da rua, você andando pela rua. É muito fácil e muito simples ser um crente aqui no culto de domingo. O nosso desafio é a segunda-feira. O nosso desafio é não perder tudo na segunda-feira. É continuar perseverando em todas as ocasiões e em todos os lugares. Transborda da casa, transborda do templo para a cidade. É uma nova vida, gente. É uma nova história. É um novo tempo. Mas sabe, queridos, a gente precisa recuperar a paixão. A gente às vezes a gente se acostuma. A gente se acostuma a vir na igreja, a gente se acostuma a estar num lugar onde os louvores são tocados. Eu gosto muito de um cantor evangélico chamado Sérgio Lopes. Alguém já ouviu o Sérgio Lopes? Ele é considerado o poeta da música cristã brasileira. Vale a pena. E o Sérgio Lopes, ele tem várias canções, e essa semana, não sei, o YouTube ele vai sempre colocando algumas coisas pra gente, né? E eu estava trabalhando com fone de ouvidos e ouvindo eu sempre trabalho, sempre ouvindo música o tempo todo, o dia inteiro. E passou uma música, e essa música do Sérgio Lopes, aquele instrumental diferente, e ele cantando, eu falei, Jesus do céu. E o Espírito Santo foi tocando a minha vida de uma forma tão diferente, tão especial. E já vi alguns dias que eu vinha brigando comigo, eu falei, Deus, parece que eu estou tão acostumado a cantar as mesmas músicas, a ouvir as mesmas coisas. Deus, eu preciso de renovo. E aquela música foi entrando dentro de mim, e a sensação foi, todo ser que respire, louve o Senhor. A vida vai entrando de volta no nosso interior, queridos, quando nós adoramos a Jesus.
Nós precisamos redescobrir a paixão pela palavra, pela adoração, pela oração. A gente às vezes faz a conta do que a gente vai perder, não é? De verdade, eu me sinto envergonhado. Eu me sinto mesmo, eu tenho que falar isso. De ter que chegar num culto e falar assim, gente, se tiver jogo domingo que vem, nosso culto vai ser de manhã. Eu me sinto envergonhado de falar isso. Mas eu também sei que não adianta concorrer com isso. Nós deveríamos dizer assim, pastor, se o Brasil ganhar ou se o Brasil perder, se a igreja for obrigada a fechar as portas, ou se a gente tiver a nossa vida em risco, nós não vamos deixar de cultuar o Senhor. Na Coreia do Sul, quando a Coreia teve a Guerra da Coreia na década de 50, final da década de 50, início da década de 60, o regime opressor da Coreia proibia os crentes de terem Bíblia. E tinha uma única Bíblia em Seul na época, e uma única vez por ano, os cristãos naquele período, antes da divisão Coreia do Norte e Coreia do Sul, eles tinham a oportunidade de irem até o lugar onde aquela Bíblia estava, uma vez por ano, para ler a Bíblia. Conta essa história, quem contou essa história foi o pastor David Wong Cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, a Igreja Batista do Evangelho Pleno, lá em Seul, na Coreia. E ele conta no livro dele que a estratégia que a igreja da Coreia, independente da denominação, a estratégia que eles usaram foi assim: cada pessoa que for lá para ler a Bíblia, cada cristão que for ler a Bíblia, vai decorar o que leu. E depois que sair de lá, vai falar para os outros cristãos aquilo que leu. Ou seja, toda a Bíblia foi decorada por cada capítulo, né, da Bíblia era decorado, era como se nós aqui, o André vai amanhã, a Cidinha vai a Gênesis capítulo 1 é o André, Gênesis capítulo 2 é a irmã Cidinha, Gênesis 3 a Liliana, e sucessivamente vocês já entenderam. E aí a gente se reunia, aí o André falava, gente, a Bíblia está escrito lá assim, no princípio criou Deus, ele começa lá em Gênesis 1. A igreja viveu a paixão pela palavra. Nós temos uma igreja metodista na Coreia que tem 3 milhões de membros. Uma única igreja. Eles se reúnem todos os dias. Eu ainda não fui na Coreia, quero ir um dia para visitar e ver isso e participar junto com eles. Não é só a igreja metodista, mas todas as igrejas coreanas têm uma cultura de todos os dias às 5 da manhã. Eles se reúnem no templo para orar, até hoje, antes de ir para o trabalho. O bispo Adonias esteve lá, ele contou que na igreja que ele foi, metodista, tinha cerca de 4 ou 5 mil pessoas no templo, 5 horas da manhã, para orar, das 5 às 6 da manhã, antes de irem para o trabalho, antes de irem para a escola. A Coreia do Sul é um paísinho desse tamanhozinho, mas se não me engano é a 10ª economia do mundo. Toda aquela situação de pobreza, de aflição, foi superada pela igreja apaixonada, não pela política, não pelo futebol, apaixonada pela palavra, apaixonada por Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor precisa despertar na minha vida e na sua vida um novo tempo e uma nova história. Eu trouxe esse desenho, estou quase terminando para a gente orar. Esse desenho é de um navio de guerra, mas antes de ser um navio de guerra, na Segunda Guerra Mundial, esse navio, essa planta é do navio chamado Queen Mary. O Queen Mary era um transatlântico de luxo, quartos luxuosos, talheres de prata, comidas das mais caras possíveis. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, esse navio, esse transatlântico chamado Queen Mary, foi transformado em um navio para levar as tropas para as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Ao invés de quartos luxuosos, cada quarto recebeu 7 conjuntos de beliche. Os talheres de prata e de ouro foram retirados e substituídos, diz a história, por talheres de estanho. O caviar, as comidas chiques foram substituídas pela ração diária, que era servida aos soldados, aos marinheiros na época. Por que eu estou trazendo esse exemplo, gente? Porque nós estamos muito acostumados no conforto.
A gente quer o bem, a gente quer ser bem-sucedido profissional, a gente quer ser bem-sucedido na família, a gente quer que as benesses desse tempo sejam uma realidade para a nossa vida. E meu irmão e minha irmã, ostra feliz não produz pérola. Entendeu? A pérola é produzida na ostra quando ela é arranhada, quando ela começa a sangrar, então é produzida a pérola. Uma ostra feliz, confortável, não vai produzir uma pérola, não vai transformar vidas. Fôlegos continuarão silenciados, porque nós queremos apenas e tão somente para nós. Meu querido, oh Jesus amado, meu querido e minha querida, a cura para tudo isso, a palavra de Jesus. Ele disse assim: eu estou com vocês todos os dias. Mas o nosso desejo precisa ser estar com Ele todos os dias. E para estar com Ele todos os dias, tem que se cumprir o texto de Apocalipse 22, que diz assim: Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Mas não pode ser o venha logo egoísta, dizer assim: Senhor, eu estou cansado, sobrecarregado, esgotado, eu não tenho mais forças. Não, é o Maranata dizer assim: Senhor, eu estou discipulando vidas e casamentos estão sendo transformados, jovens estão sendo direcionados na sua história, vidas que estavam doentes estão recebendo a cura. Meu Deus, eu estou vendo o teu mover e eu quero, Senhor, que em nome do Senhor a nossa história termine e que todos ser que respire, louve ao teu nome, debaixo do céu, debaixo da terra, ao Cordeiro que está sentado no trono. Sim, ao Senhor seja o louvor. Mas nós às vezes oramos como se a gente tivesse com um interfone. Isso é uma imagem antiga, não é? Um interfone que a gente toca no interfone e chama o nosso mordomo cósmico e nós dizemos assim: olha, eu estou precisando de um travesseiro mais macio, meu travesseiro está muito duro. E aí o resultado disso, Tiago capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. A nossa oração devia ser, isso já não é usado mais, mas enfim, a tecnologia avançou, né? Mas antigamente se tinha um walkie-talkie, né? Lembra como é que é o walkie-talkie? Está na escuta? Está no QAP aí? O Florinaldo usa ainda? Usa, ô Florinaldo, também, então confirma a minha fala. Para que serve um walkie-talkie? É para a gente falar assim: nossa, a minha vida está tão boa, o dia está tão ensolarado, olha, está chovendo, está calor, está frio. Não, o walkie-talkie era usado lá na guerra para dizer assim: nós precisamos de suprimentos, nós precisamos de ajuda, envia mais soldados, nós estamos localizados em tal lugar, manda a gente para socorrer a gente aqui. O walkie-talkie, gente, é para conectar-se com o quartel-general. Hoje a gente ora pedindo assim: Senhor, me abençoa, Jesus. Tem até aquela música bonita, né? Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Deus, eu preciso de paz, alegria, salvação, saúde. Não deixa eu passar por nenhuma dor, por nenhuma dificuldade, por nenhuma afronta. Que tudo dê certo na minha vida, Jesus. É tudo para mim, é só para mim. Ai, Senhor, eu me amo, o Senhor me ama, então eu também me amo. Manda tudo para mim. Orações egoístas, enquanto tem gente morrendo, sem conhecer a Jesus. A nossa oração devia ser: Senhor, olha, eu estou cansado, manda reforço aqui, manda alguém para orar junto comigo. Senhor, olha, eu não estou aguentando mais, mas manda uma porção do teu Espírito sobre mim. Senhor, manda um milagre do céu. O Senhor pode mover um milagre, o Senhor pode curar. Senhor, olha, eu estou aqui na tua obra, Jesus, cuida lá da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Senhor, eu sei, eu preciso trabalhar, então me dá força, Jesus, para não parar. Eu quero avançar, eu quero glorificar o teu nome. Não é uma geração frágil, que tudo desiste, que tudo para no meio do caminho. A nossa mentalidade, gente, precisa mudar, porque a igreja é o posto avançado no céu aqui na terra. Ou como diz o texto lá de 2 Coríntios 5, de 19 e 20, diz assim: nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. A igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra, é um posto avançado do céu aqui na terra.
Toda célula, quando a gente começar a reunir as células, cada célula que se reunir é um ensaio para o céu. Cada culto com as crianças, né? Hoje eu fui visitar o Otávio, graças a Deus ele está melhorando. Deus confirme a obra na vida do Otávio, né? A família está passando uma situação muito difícil, né? O nosso querido Otávio. Se estiver assistindo aí, Aline e Elisa, um abraço para vocês. A gente está transmitindo o culto hoje de novo. Então um abraço se vocês estiverem nos vendo. Sabe, queridos, é uma criança que é curada, o culto que está acontecendo ali com as crianças, o trabalho missionário, cada aconselhamento, cada reunião de jovens, cada dia que nós nos reunimos aqui no templo, ou em qualquer outro lugar, gente, tem que ser um ensaio para o céu. Ensaio para o céu, não tem gente rabugenta. Você consegue imaginar gente reclamando da cor da parede do céu? Estou só brincando com vocês, tá? É só para mexer com vocês. Você consegue imaginar se no céu o ar... Aqui tá desligado, eu estou com calor aqui, só a graça. O ar está frio. Não, agora deixa do jeito que está. O ar está frio, o ar está quente. Meu Deus do céu. Não. Ao que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, seja a adoração. O que importa, meu irmão e minha irmã, é a essência da nossa identidade, da nossa missão. Você tem o direito de discordar da cor da parede, tá? Não estou cerceando ninguém o direito de discordar, tá bom? Mas isso é secundário, bem? O Cordeiro é digno, você concorda comigo? Diga comigo, o Cordeiro é digno. Amém, queridos? O Cordeiro é digno, e nós fomos chamados para, nas nossas casas, nas ruas, nas escolas, nas empresas, enfim, por onde o Senhor nos enviar em Rio Preto, aqui na região noroeste de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, lá na Bahia, se o Senhor convidar, nós vamos lá fazer um culto lá na sua casa, amém, meu irmão? Lá na Bahia, lá em Angola, lá onde for que o Senhor nos mandar. Meu irmão e minha irmã, onde estiver um perdido, nós precisamos olhar para eles e para elas e dizer assim: venha juntar a sua voz à minha voz. Todo ser que respire, louve ao Senhor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a adoração. Já pensou um dia? De todas as tribos, os Maruai, os Yanomamis, de todas as nações, do Brasil, da Venezuela, dos Estados Unidos, de Israel. Nós não somos sionistas, tá, gente? Nós não somos sionistas, tá bom? Israel, para ser salvo, precisa se converter a Jesus, amém, queridos? A nação de Israel, a nação lá da Austrália, a Rússia, onde tiver uma pessoa, um ser vivo, lá na Antártida, tem gente lá, então, gente que viveu na Antártida, já pensou um dia? Todo mundo reunido e não tem bandeira, não tem cor de pele, não tem rico, não tem pobre. Não, gente, o Senhor é tudo em todos. E todos nós, as vozes, nós vamos ver e ouvir a voz de milhões, milhares de milhares, ouvir e ver a voz de milhões, e juntos nós vamos dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração. Vamos começar esse ensaio?